importante para outras causas, pois estabeleceu a plausibilidade da igualdade. Isto é, introduziu no espaço público a ideia de que as pessoas podem ser iguais nestas coisas. E introduziu a política LGBT na política partidária mainstream, naquela que é normal. Isto é, deixou de ser um assunto que os trotskistas gostam e acham muita graça, o pessoal de extrema esquerda gosta e tal. Não, passou a ser tratado o cara que vota no PS e que é marceeiro na esquina ali do bairro, né? Os primeiros anos do século foram também anos de dramatização social de questões de género e sexualidade. Um drama social significativo foi o chamado, e eu depois já explico porque é que estou falando deste pormenor, foi o chamado caso Casa Pia. Casa Pia é uma instituição do Estado que alberga crianças órfãs, basicamente. Um caso de abuso sexual de menores, envolvendo uma instituição estatal de acolhimento e formas de acusação de figuras públicas e políticas muito próximas das acusações de bruxaria que historiadores sociais e antropólogos estudaram, que teve como consequência a decapitação da liderança do Partido Socialista da época. As acusações foram tão fortes de que as lideranças políticas estariam envolvidas no abuso sexual de menores, e esses menores eram todos rapazes, e os acusados eram todos homens. Isto criou um efeito de bola de neve em que a mistura entre a homossexualidade e pedofilia foi criada na opinião pública. Isto criou um grande problema que está na origem do fato de que, tanto nas uniões de facto, nas uniões estáveis, como no casamento, ainda não é possível a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Só é possível por casais de sexo diferente. Então é que está aí a origem deste problema. Ora bem, este período de transição, do período da Revolução, da normalização até à situação atual, terminaria com um outro drama social, que foi o assassinato de uma mulher transexual brasileira no Porto, a Gisberta Salles Júnior, que foi assassinada por adolescentes de uma outra instituição de acolhimento de menores, gerida pela Igreja e apoiada, financiada pelo Estado. E aí concepções de criança, concepções de abuso, do que é lícito, do que é ilícito sexualmente, bem como concepções do que é um homem, do que é uma mulher, do que é um homossexual ou uma homossexual, do que é um transexual ou uma transexual, etc. Bem como as características de homo sacer da vítima, porque a Gisberta era também toxicodependente, era também sem abrigo, vivia na rua, e era também trabalhadora sexual, então tinha as características todas da exclusão total. Tudo isso se tornou em assunto de disputa, de discussão popular e política, desafiando um contrato social de silêncio e de domesticação e privatização dos comportamentos e identidades que caracteriza muito a cultura portuguesa, isto é, faz mas não digas, não é? Faz mas não mostras. E de repente tudo teve que ser mostrado porque a violência se tornou extrema. Ora bem, este pano de fundo de violência e mediatização foi paralelo, no entanto, a fortes mudanças nas estruturas demográfica, conjugal, familiar e de género. Nós temos desde os anos 60, mas muito aceleradamente desde os anos 80, estagnação populacional, aliás, mais que estagnação, decréscimo. Se não fosse a imigração, era mesmo decréscimo. As crianças que nascem em Portugal, o equilíbrio, apesar de tudo, que se consegue é graças aos imigrantes. Estagnação populacional, crescimento de famílias monoparentais, sobretudo femininas, crescimento de famílias reconstituídas, quebra nos casamentos religiosos e aumento nos casamentos civis, aumento de crianças nascidas fora do casamento, etc., etc., a par e passo com uma das maiores taxas de trabalho feminino da Europa e uma maioria feminina nas universidades e nos cargos técnicos e de direção da administração pública. Apesar das contradições inerentes a estes processos, chamado de efeito de telhado de vidro, isto é, as mulheres chegam à liderança, por exemplo, de uma direção geral, não sei como seria aqui, um cargo intermédio alto do Estado, mas não chegam à liderança máxima, por assim dizer. E depois o outro problema que é a desigualdade salarial, o pay gap, que apesar de tudo, para o mesmo trabalho, acabam por ganhar um pouco menos
porque não recebem as comissões, porque não viajam tanto por causa da gravidez, porque por aí fora. O que é certo é que as conexões entre trabalho, poder e catexis, as emoções, como descreve o Robert Manel, e agora já não é Robert Manel, porque na realidade é transexual e agora mudou de nome para não sei quem, já não é Robert, agora mudou de nome, que é curioso. Mas essas conexões entre trabalho, poder e catexis, é a Rebecca Manel, salve, próprias da ordem de género, foram desafiadas, foram desmanteladas nas últimas décadas. É difícil, pois, falar com rigor de estruturas de género e família conservadoras, patriarcais e de formatação católica, no tal sentido vago dessa expressão, embora essa pareça ser a percepção de políticos e observadores estrangeiros, sofredores de um fosso entre percepção e realidade. É isso? Eu defendo muito essa ideia. Bom, que um jornalista estrangeiro tenha um fosso entre percepção e realidade, eu compreendo, está longe e tal. O pior é que os líderes políticos do próprio país têm esse fosso, isto é, vivem fora da realidade e imaginam um país mais conservador do que ele é. Então, as alterações legislativas são mais rápidas na sociedade, a ânsia delas é mais rápida na sociedade do que entre os políticos. Não porque eles sejam reacionários, mas porque eles não veem. Não estão lá vendo na realidade. Ora, para o movimento LGBT, o momento mais forte após a aprovação das uniões de facto, das uniões estáveis, foi a introdução em 2004, graças a uma campanha que nós fizemos e conseguimos ganhar, a introdução da categoria orientação sexual no artigo 13º da Constituição, que é o artigo do princípio da igualdade, que define as categorias segundo as quais ninguém pode ser privilegiado ou discriminado. Então nós temos lá escrito raça, etnia, nacionalidade, origem regional, género, deficiência, blá 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 blá, e orientação sexual. Não conseguimos introduzir a identidade de género porque os deputados não perceberam o que é que isso queria dizer. Acharam que quando lá estava género, para colocar mais. Ora bem, este gesto lançou receios entre os conservadores na época. Eu lembro bem isso. Nos corredores eles diziam, não pode ser, se nós mudamos o artigo 13º e incluímos a orientação sexual, amanhã eles estão a pedir o casamento. E nós calados. Claro que sim. Em 2005, o movimento LGBT recolheu 7.000 assinaturas, o país é pequenino, não é? Recolheu 7.000 assinaturas, o mínimo legal é 4.000, numa petição para discussão. Petição é uma forma de os cidadãos podem pedir para uma lei ser discutida no Parlamento. Então fizemos uma petição com 7.000 assinaturas exigindo ao Parlamento discutir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso fez com que o assunto entrasse na mídia e na política, tornou-se no assunto central da principal associação, que é a ILGA Portugal, a que eu pertenço, e que assim definiu uma estratégia ganhadora. E essa estratégia foi a seguinte: ter um assunto, e o assunto era o casamento. Ou seja, durante 3 ou 4 anos só se falava casamento, 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 casamento. Já estávamos enjoados de casamento, mas falávamos de casamento, casamento. Ter um assunto central. Que esse assunto seja simbolicamente importante. Isto é, o casamento, nós no fundo já tínhamos os direitos todos com a união de facto, com a união estável. Faltava uma coisinha que tinha a ver com as heranças ou algo assim, mas já tinham quase tudo. Mas a questão não era essa, a questão é que tinha que ser simbolicamente importante na defesa de um reconhecimento de igual dignidade. Tivemos uma estratégia de negociação política, isto é, enquanto não conseguirmos entrar nos setores centrais da política, nada faz. Enquanto ficarmos reféns da extrema-esquerda, da política alternativa, enfim, somos muito puros, mas não vamos a lado nenhum. Portanto, era preciso entrar no segmento do arco da governação. E, finalmente, uma coisa muito importante, não ser maximalista. Isto é, não dizer tudo ou nada. Não dizer temos que conseguir também X, Y e Z, caso contrário não queremos negociar. Ora, toda esta pressão fez com que o assunto começasse a ser de facto um assunto mediático e de política. Na campanha eleitoral para as eleições de 2005, José Sócrates, que é o atual primeiro-ministro, e é primeiro-ministro desde então, não incluiu absolutamente nada. Eu gosto muito dele, eu estou a fazer uma crítica, mas gosto muito dele.
não incluiu absolutamente nada relacionado com o assunto. Direitos LGBT. Mas os seus adversários da direita iniciaram um rumor nos jornais, nesses jornais mais rascas, nós dizemos, não sei como é, mais escutas, esses jornais de boatos e costurrice, iniciaram o rumor de que o José Sócrates seria gay. Então tornou-se um rumor nacional. O Sócrates é gay, o Sócrates é gay. Não tinha namorada visível, então pronto, era gay. Não é. E por causa desse boato, num grande debate televisivo, no final da campanha eleitoral, o adversário da direita perguntou-lhe o que é que ele achava sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele não respondeu nada. Mas o facto de o adversário da direita perguntar isso era não só o uso abusivo daquele boato, mas era um reconhecimento implícito de que estávamos ali com uma questão política central. Mas o assunto viria ainda a crescer mais, graças à iniciativa que não teve nada a ver connosco, com o movimento. Nós não sabíamos sequer, fomos surpreendidos. Duas mulheres, Teresa Paixão e Helena Pires, duas mulheres, curiosamente nada burguesas, nada intelectuais, o que foi muito bom, resolveram, junto com o seu advogado, dirigir-se a um conservatório do Registro Civil, que é o equivalente a um cartório aqui, não é? Pedir a licença de casamento, com uma atitude provocatória, mas querendo mesmo casar. Foi recusada, como é evidente, as televisões estavam todas lá a assistir, e no dia seguinte, já os partidos à esquerda do PS estavam colocando projetos de lei no Parlamento para o casamento. E, portanto, a questão, do ponto de vista do processo legislativo, iniciou-se bastante aí. Ora bem, em 2007, deu-se a já referida vitória pró-escolha no segundo referendo sobre o aborto, criando a percepção de que a Igreja Católica não detinha já o poder de hegemonia de outrora. E tornando claro, porque obviamente aqueles 60% que votaram a favor da liberalização do aborto, provavelmente 90% deles consideram-se católicos quando respondem no inquérito, não é? Portanto, sociologicamente, o que interessa é perceber o que é que as pessoas querem dizer com isso. É uma identificação cultural, é uma crença individual, mas não é necessariamente uma obediência a uma hierarquia. Portanto, já não tinha o poder da hegemonia de outrora, e tornando claro que o próximo assunto de disputa na política sexual seria mesmo o casamento. Em 2008, os projetos de lei dos partidos à esquerda do PS ainda foram chumbados, isto é, perderam, não é? No Parlamento com a ajuda do PS. Isto é, em 2008, há 3 anos atrás, o PS ainda votou contra os projetos de lei que permitiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já não votou convicto. Eu conheço aquelas pessoas todas, porque fui deputado, tiveram que votar contra porque não queriam que fossem aqueles partidos a ter a dianteira. Ou seja, já estavam a planejar vir a fazer alguma coisa. Portanto, a mentalidade já tinha mudado. Mas mesmo assim, os projetos perderam graças ao Partido Socialista. No ano seguinte, em 2009, houve eleições outra vez e aí o José Sócrates anuncia no seu programa eleitoral que o Partido Socialista vai propor a igualdade no acesso ao casamento civil no programa para as eleições de 2009. E anuncia outra coisa, anuncia que vai incluir nas listas de candidatos a deputado um independente conhecido pelas suas posições na matéria e também um dos poucos intelectuais gay assumidos no país. E por acaso essa pessoa sou eu e portanto tenho muito orgulho em estar a falar isto. Em 2010, quando eu já era deputado, a lei foi aprovada e mais tarde, no mesmo ano, aprovámos também a Lei da Identidade de Género para as pessoas transexuais, que permite a alteração do nome e do registro, do nome e do sexo no registro civil, sem nenhuma exigência de cirurgia nem exigência de tratamento, e que é considerada neste momento a mais avançada do mundo, por estar de acordo com os critérios de Yogyakarta, que definem os direitos das pessoas transgênero. Talvez seja importante resumir também quais foram os termos do debate social e político sobre o casamento e a sua evolução. Houve 3 questões que se colocaram, e provavelmente aqui também ou vão se colocar. A natureza da coisa, o nome da coisa e o âmbito da coisa. A primeira
é a ideia de que o casamento é intrinsecamente heterossexual. Essa ideia constituiu a posição oficial da Igreja Católica, claro, e de outras igrejas, com alguma outra exceção, e também dos setores políticos da direita. A segunda, a ideia de que gays e lésbicas têm direito a um reconhecimento legal das suas uniões, mas com um nome diferente do casamento, à semelhança do que acontece no Reino Unido ou na França com a Pax, essa ideia atraiu os liberais de direita, e as pessoas de direita que não se consideram homofóbicas, que querem direitos, mas com outro nome, não é? E também atraiu parte da esquerda moderada. Então, grande parte do nosso trabalho político foi convencer os segmentos da esquerda moderada que ainda hesitavam em relação à igualdade no nome da coisa. O movimento LGBT que defendeu a igualdade no acesso ao casamento civil navegou muito bem no centro destas questões. A primeira questão, que o casamento é intrinsecamente heterossexual, foi habilmente dirimida como sendo baseada na homofobia ou numa visão não laica da sociedade. E nós sempre dissemos, como tínhamos dito no aborto, o nós aqui é vasto, não é? As pessoas que defenderam estas questões. Os crentes têm todo o direito a prosseguir as suas formas de casamento, mas não podem impedir os outros de acederem ao casamento civil. Este sempre foi o argumento liberal que nós usamos. No aborto fizemos exatamente a mesma coisa. Nós perdemos o primeiro referendo do aborto, porque a estratégia do movimento pró-escolha era uma estratégia baseada numa ideia que eu acho muito importante, mas que não resulta em certas sociedades, que é a ideia do direito da mulher a escolher o que é que faz com o seu corpo. Eu concordo, mas politicamente não resultava em Portugal. Mas quando nós mudámos o argumento para o seguinte: a liberdade religiosa é sagrada, uma democracia garante a liberdade de credo a toda a gente. Vocês que não querem abortar, não abortem. Mas o Estado, que é laico, deve permitir que quem o quer fazer o faça, e assim a separação entre Igreja e Estado se mantém. O mesmo argumento usámos para a questão do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, porque aí jogámos com uma tradição antiga, que é a tradição de um certo afastamento em relação à hierarquia da Igreja. Eu, aliás, acho que é também comum no Brasil e em muitos países latinos, que tem muito a ver com a nossa relação com o Estado. Os cidadãos em Portugal têm uma relação ambígua com o Estado. Isto é, o Estado não é propriamente para respeitar. O Estado é uma entidade estranha e distante que nos quer controlar e roubar, é assim que a coisa é vista culturalmente, e nós fugimos e escapamos e fazemos as coisas à nossa maneira. E a relação dos católicos com a Igreja parece análoga disso, não é? Então, há um catolicismo popular que pode ser muito forte, muito crente, muito genuíno, não põe isso em causa, mesmo não sendo católico, respeito completamente e admiro, mas não tem necessariamente relação com a Igreja. Eu conheço católicos fervorosos que não suportam falar com padres e não vão à Igreja. Há uma distinção entre o que é a Igreja como uma forma de Estado e o que é a pertença comunitária ao ser católico como uma forma de solidariedade orgânica, por assim dizer. Ora bem, mas esta segunda questão, a questão de, ok, direitos iguais para os gays e para as lésbicas, mas com outro nome, chamem-lhe outra coisa, chamem-lhe União Civil Registada, era essa a proposta. Mas não lhe chamem casamento. Tornou-se na questão simbólica central dos debates, com a recusa de qualquer forma subalterna de designação, pela nossa parte, fizemos disso uma grande questão, e esse argumento venceu na opinião pública, pelo seu apelo igualitarista e pelo seu apelo liberal. E também porque deu conta de uma transformação. Porque durante muitos anos, os opositores o que diziam era: não, o casamento é hetero, o casamento é hetero, o casamento é hetero. Quando viram que a sociedade estava a mudar, mudaram a agulha para a questão do nome. Então nós percebemos, se eles mudaram a agulha para a questão do nome, é porque isto já está a mudar. E, portanto, vamos concentrar na luta sobre o nome, sobre a designação, sobre a dignidade da igualdade simbólica. A terceira questão constituiu a principal concessão que nós fizemos. E a terceira questão, para eu não me esquecer, tinha a ver, sobretudo... não falei dela. A terceira questão era sobre se a igualdade no casamento implicaria também a igualdade na parentalidade. E este foi o nosso grande problema
continua a ser o nosso problema. Nós acabámos por aprovar uma lei em que os gays e as lésbicas podem casar-se no civil da mesma maneira que os heterossexuais, mas não podem adotar enquanto casal, podem adotar enquanto indivíduos. E isto foi um problema, mas um problema que nós aceitámos com base em dois argumentos. Um deles genuíno, que é conjugalidade e parentalidade são questões diferentes. As pessoas podem casar-se e não ter filhos, e podem ter filhos sem se terem casado, e portanto não há razão para as duas coisas estarem juntas na mesma lei. Mas, por outro lado, sabíamos que o problema era um problema simbólico e que parte da sociedade reagia muito de forma homofóbica contra a ideia de uma criança ser educada por duas pessoas do mesmo sexo. E os inquéritos, como é que se diz aqui? As sondagens, as pesquisas de opinião, mostravam isso claramente. Quanto mais se debatia o casamento, que aliás era um argumento da direita, que era, não, isso é um assunto que precisa de ser debatido. Falta fazer o debate. O debate já estava todo feito, já se tinha feito imenso debate, eles ainda diziam, é preciso debater e tal. E à medida que se ia debatendo as pesquisas de opinião, né, ia subindo o apoio. Nós começámos com, no início dos anos 90, havia 14% de apoio à ideia da igualdade de casamento. E terminámos bem já nos 60%. E depois da aprovação da lei, então, virou normalidade absoluta. Mas sempre com uma quebra enorme em relação à questão da adoção. Embora eu acho que aqui há outro problema, é que o Instituto da Adoção, a instituição da adoção, é mal vista, seja ela por quem for. Eu acho que é um preconceito cultural que diz que adotado não é a mesma coisa que filho. E acho que esse preconceito biologista já afeta as adoções heterossexuais e depois afeta mais ainda as homossexuais por causa do efeito homofóbico. Mas essa questão é a próxima que nós vamos ter que resolver e o nosso trabalho todo neste momento é sobre isso. Qual foi a conjugação que levou a esta vitória? Não é uma receita para ninguém, mas é uma descrição de uma circunstância. Houve um conjunto de circunstâncias que se uniram. Em primeiro lugar, eu acho que há que reconhecê-lo. A iniciativa política... Sou eu. É o meu pé. A iniciativa política do próprio José Sócrates como líder do Partido Socialista. Porque ele avançou com a ideia de forma muito inesperada. Isto é, se tivesse debatido dentro do partido a proposta, provavelmente teria tido uma resistência muito grande. Portanto, houve a iniciativa política, a liderança política dele foi muito importante. O segundo aspecto muito importante tem a ver com o papel crucial que alguns jornalistas jogaram nesta história. Isto é, alguns fazedores de opinião na mídia, sobretudo nos jornais e artigos de opinião, foram extremamente importantes em criar opinião pública e adesão. E o terceiro elemento foi, enfim, jornalistas, mas também académicos que participaram em muitos debates. E o terceiro e fundamental elemento foi o movimento LGBT. De facto, o movimento social é uma coisa extraordinária. Sem movimento social não acontece. E aí foi, de facto, a ILGA Portugal que soube definir um rumo de uma forma extremamente racional. E não de uma forma emotiva e, ao mesmo tempo, como nós dizemos em Portugal, a ir a todas. Ir a todas é disparar em todas as direções, não é? Não. Concentrar numa questão foi absolutamente fundamental. Eu queria saltar um pouco para não demorar muito tempo. Para falar então um pouco em termos mais universais, e com isto termino. São só mais 3 páginas e a letra é muito gorda. Não é isto? As sociedades, isto é um pouco a minha crença de antropólogo, as sociedades reestruturam-se de formas muito complexas. E eu creio que uma das formas mais eficazes de renovação, de mudança social, é o alargamento do campo semântico. Isto é, a capacidade de alargar as esferas de inclusão social nas instituições já existentes. Foi o que aconteceu com o voto. O direito de voto para as mulheres é o alargamento de um direito de voto a mais pessoas, a uma categoria que estava excluída. A liberdade para os escravos
ou o casamento para os gays e as lésbicas. Isto é, a mesma instituição e os seus significados serem alargados para categorias que anteriormente estavam excluídas deles. Não é uma revolução, é uma espécie de reforma semântica das próprias instituições. É um fenómeno de alargamento conceptual ou cultural em que o casal gay ou o casal lésbico passa a ser visto como um casal como os outros. Este é o argumento que ganhou na opinião pública. Isto é, aquilo que é importante hoje em dia, quando se fala com alguém na rua sobre o casamento entre gays e lésbicas, é que as pessoas usam... O que as pessoas fazem é analogias. O homem ou a mulher da rua, se você perguntar, o que eles dizem é então eles gostam uns do outro, quando as pessoas gostam umas das outras, uma das coisas que fazem é casar-se. E, portanto, é um processo de criação de analogia que é extremamente produtivo da mudança e que faz um corte radical com o argumento homofóbico. Isso, para mim, é a criação de um efeito de hegemonia. Isto é quando nós conseguimos que as pessoas pensem de outra maneira, de uma forma normalizada, através da analogia que elas são capazes de fazer com a sua própria experiência. E aí a ideia do amor, a ideia da conjugalidade, a ideia do reconhecimento e da igual dignidade são bastante fáceis de captar pelas pessoas se a pedagogia da nossa parte for a correta. E quanto à questão inicial que tinham convidado para falar e que tem a ver com esta dica de como é que isto acontece num país católico, eu creio que para caracterizar a ordem e o regime de género e sexualidade em Portugal, ou no Brasil, por exemplo, precisamos de ir mais longe do que a mera repetição de pressupostos culturalistas promovidos pelos Estados, pelas igrejas, pela geoestratégia simbólica internacional, tal meridionalismo, ou pela ciência social preguiçosa. Além da muito necessária etnografia, que demonstra a riqueza e complexidade do real, e para além das muito necessárias representações que quebrem o silenciamento e a invisibilidade criadas pela homofobia, precisamos de novelas, filmes, campanhas publicitárias, tudo que mostre a existência dos gays e das lésbicas. Para além disso tudo, precisamos de analisar criticamente e agir em conformidade a dinâmica política da esfera pública. Os partidos políticos, o sistema político, os seus apoios sociológicos, as linguagens e estratégias possíveis para fazer avançar uma agenda, os compromissos aceitáveis ou não. Tudo isso precisa ser visto em conjunto pelos movimentos sociais, pelos académicos engajados, pelos criadores de representações e mediações e pelos atores políticos que sejam potenciais aliados. A política não pode ficar fora do escrutínio dos críticos culturais como nós, cientistas sociais. Ora bem, neste caso específico que estamos aqui a tratar, longe de ser apenas ou simplesmente uma sociedade atrasada, machista, mediterrânica, católica, ou pelo contrário, uma democracia liberal totalmente estabelecida à maneira do norte da Europa, mas reparem como isto também é uma fantasia. A fantasia positiva é tão falsa como a fantasia negativa. Não há tal coisa como uma grande democracia liberal avançada do norte da Europa que não esteja cheia de problemas e podres. Portugal é, como provavelmente o será o Brasil, um espaço mais complexo e dinâmico do que o retrato dado pelos estereótipos, quer os denegridores, quer os autoelogiosos. É, no mínimo, uma sociedade dual, onde parte significativa da sua oligarquia lê o país como conservador e tradicionalista, contra um crescente setor social urbanizado, ansioso por mudanças materiais e simbólicas da sua percepção da modernidade. Não é por acaso que os primeiros negaram o debate, dizendo que era preciso haver mais debate, de modo a criarem uma self-fulfilling prophecy, não é? Uma profecia que se cumpre a si própria. Quando, na realidade, o debate estava plenamente estabelecido e amadurecido, como, aliás, se veio a provar. Aliás, sabem quais foram as consequências que teve a aprovação na igualdade no acesso ao casamento civil? Ora, nenhumas. Entre aspas, claro, porque as pessoas passaram a ter mais direitos e mais hipóteses de serem felizes. Mas, na realidade, digo nenhumas, porque o assunto normalizou-se no dia seguinte. O único problema que tivemos até hoje foi aqui, mas a culpa é portuguesa, porque a lei portuguesa é a única que permite que dois estrangeiros se casem. Todos os outros países que têm, os outros 9 ou 10 países que têm casamento,
não permitem que os estrangeiros se casem. Quer dizer, pode-se casar um nacional com um estrangeiro. Mas a lei portuguesa permite que 2 estrangeiros, sei lá, um ucraniano e um sul-africano, podem ir a Portugal e casar-se e o seu casamento tem efeito em Portugal, não é? Claro que não tem efeito na Ucrânia, tem na África do Sul, mas não tem na Ucrânia. Significava isso que as pessoas podiam casar nos consulados portugueses também, não é? Pensávamos nós. Mas houve uma reação homofóbica de parte de alguma diplomacia portuguesa. Eu creio que é o mesmo no Brasil. A diplomacia é uma espécie de universo à parte, não é? Que mantém as suas próprias regras. E aqui no Brasil houve um caso de... Por acaso um deles era português, o outro brasileiro. Mas houve um caso de dirigiu-se ao consulado português em Belo Horizonte. E primeiro foi recusado o casamento, depois foi permitido. E depois de já se terem casado... Foi permitido porque eu intervim, mais uma série de pessoas, porque eles fizeram uma queixa para o Parlamento em Portugal. E depois de já se terem casado, viram o casamento suspenso, que é uma coisa absolutamente inusitada, suspender o casamento a alguém, pelo cônsul, que dizia estar a aguardar ordens superiores de uma espécie de parecer do Ministério sobre a validade dos casamentos dos consulados e tal. Questão que nunca tinha surgido em relação a casamentos heterossexuais, obviamente. E, portanto, finalmente o assunto ficou resolvido a semana passada. Eles casaram-se, inclusive casaram-se também religiosamente pela Igreja Luterana no Brasil, que aceitou o seu casamento. E estou muito contente porque foi um casamento entre um português e um brasileiro. Um certo prazer especial. Mas, à parte destes problemas de percurso, de facto, neste momento, ninguém fala sobre o assunto do país. E as pessoas vão se casando e fazem as suas festas de casamento, e as empresas que fazem festas de casamento já se adaptaram, e nos seus catálogos já têm os bonequinhos com 2 homens, os bonequinhos com 2 mulheres e tal, e a coisa vai andando tranquilamente. E é assim, não houve revolução nenhuma, e de facto toda a histeria anterior não tinha razão de ser. Talvez o meu argumento tente sublinhar algo que hoje se torna ainda mais evidente lá na Europa, com a crise financeira, que criou uma crise política de representação e crença e que poderá levar ao descalabro da própria União, do euro, do Estado Social e da democracia tal como a conhecemos. A saber, um fosso entre uma sociedade diversa e dinâmica, por um lado, e uma elite política distanciada e penetrada por interesses globais, por outro. É que este fosso é também um fosso de percepção e representação. O poder interpreta a sociedade como homofóbica, do mesmo modo que os conhecimentos autorizados da cultura a interpretam como católica, querendo com isso dizer o que vocês imaginam. E note-se a semelhança entre isto e as acusações racistas de preguiça e desleixo feitas a Portugal e aos portugueses, ou aos irlandeses, ou aos gregos, na sequência da atual intervenção do FMI e do Banco Central Europeu. O espectro da homofobia incita ao silêncio e à invisibilidade. O poder tenta conduzir a discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo para a questão do nome da coisa, para formas substitutivas, às vezes até para uma espécie de subscrição do radicalismo. Como na pergunta, como é que os gays tão revolucionários querem uma coisa tão chata e conservadora como o casamento? Eu ouvi esta pergunta feita N vezes por reacionários. Por reacionários que adoram ler os poetas malditos da homossexualidade, não é? Aqueles que, do tempo da homossexualidade e não do tempo do gay, não é? Aqueles que acham que gay é uma coisa doida e tal. O que é que se passa aqui? É que têm medo da política do símbolo. E têm, curiosamente, razão em ter medo da política do símbolo. Sabem que para manter o sistema de sexo e género é preciso incitar e incentivar configurações específicas do desejo. Para tal, para garantir a regra positiva, é preciso haver um tabu. A gente aprendeu na antropologia. E esse tabu é a homossexualidade. E, portanto, o medo dos conservadores é que a homossexualidade desapareça. Não é? Isto é, que ela deixe de ser um espectro constitutivo e constituído de um tabu. Têm medo da normalização. E quando os extremistas no movimento me acusam, já fui muito acusado, de ser reformista, social-democrata, liberal, e dizem, não, tu queres a normalização da homossexualidade? Eu digo, pois é que a não normalização é o que eles querem para manter o tabu e para manter a diferença, e para manter a diferença enquanto desigualdade.
Porque o meu problema é a desigualdade. A diferença, cada um de nós faz o que quiser. Através dos seus comportamentos, através da forma como usa o corpo, como se veste, como vai para a cama com os outros, etc. Não é? Agora, a desigualdade é que eu não aceito, seja para o que for. E esta diferença entre diferença e desigualdade é fundamental para pensar sociologicamente as coisas. Não é por acaso que muita da atenção política se vira para questões como a quebra demográfica, a necessidade de sustentação dos esquemas de segurança social e, no plano da sexualidade, os anteriormente malditos são agora vistos como aliados simbólicos. Por exemplo, esta semana, a Igreja Católica Portuguesa, eles fazem uma reunião do Comitê Central, todos os anos, para fazer um balanço das contas, e este ano o que eles disseram foi: sim, porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma das razões porque temos quebra da natalidade. E eu tive que responder a dizer: bom, lição de biologia número 1. Os gays são homens como os outros homens e as lésbicas são mulheres como as outras mulheres. Se não forem inférteis, ter crianças é uma questão de juntar gâmetas, não é uma questão de casar. Não é? E, portanto, eu posso ter filhos. Por acaso tenho uma, eu posso ter filhos. Sou gay, posso ter filhos. Conheço muitas lésbicas que são lésbicas e podem ter filhos. Portanto, não é o facto de proibirem a união entre as pessoas que as impede de ter filhos. A questão é outra, não é? Mas é óbvio que todo o desvio do argumento agora é feito neste sentido. O descalabro da sociedade, Portugal vai morrer, não há mais portugueses, e os culpados disso são aquelas pessoas que não fazem filhos. Não é? E aí é preciso responder a dizer: fazemos filhos, sim senhor, dê-nos condições para isso, reconheçam a nossa parentalidade e a gente faz filhos. A gente faz filhos. É muito fácil, se quiserem eu ensino, é como a seringa em casa e tal. Tentei dizer-vos, em suma, que Portugal já não é o que era. Ou provavelmente porque nunca foi o que foi. Assim como o Brasil ou qualquer outra sociedade. Tentei também dizer-vos qual a conjugação astral que permitiu este avanço na política e na cidadania sexuais no meu país. Espero que, pelo simples exercício da explicação de um caso e através do comparativismo que descoleta, possamos pensar de modo análogo sobre esta minha outra terra, o Brasil. Também aqui será, como disse, inevitável e acontecerá mais cedo do que tarde. Mas que tal acelerarmos um pouco a história neste país que tem progredido tão espantosamente na última década e parece que está progredindo mais ainda hoje? Muito obrigado. Pois, a questão sobre o comportamento do movimento feminista, bom, aliás, vou tentar contextualizar um pouco essa questão. Há um clássico desentendimento entre um certo tipo de feminismo e um certo tipo de movimento LGBT. E nós, em Portugal, tivemos esse desentendimento em alguns setores, sobretudo do feminismo diferencialista, de influência francesa, e que considera as questões LGBT secundárias, para facilitar a questão. E há algum preconceito LGBT, sobretudo gay, portanto G, não é? Que é bastante misógino. Ora, circunstâncias várias, isto acho que cada país é um país por coincidências, fazem com que o movimento LGBT em Portugal tenha uma característica curiosa muito diferente do resto da Europa. Além de ser pequeno e recente, e provavelmente por causa disso, é um movimento muito integrado entre homens e mulheres. Okay? Por exemplo, a ILGA Portugal, que é a principal associação, a Rede Execo, que é a outra segunda maior, são muito paritárias, isto é, na sua direção, na sua constituição, no seu ativismo, têm mulheres e homens em igualdade de circunstâncias. Isso criou um cadinho cultural que fez com que o próprio movimento LGBT fosse, desde os anos 90, muito intrinsecamente feminista, isto é, tivesse uma muito boa ligação com o movimento feminista. Por outro lado, Portugal é uma sociedade, como aliás é muito comum na Europa, em que os movimentos sociais ainda estão muito presos aos movimentos políticos. O movimento LGBT é uma exceção. Mas alguns dos seus segmentos estão mais ligados a setores políticos e, por sua vez, muitas outras movimentos feministas e de mulheres estão ligados a certos movimentos políticos. E estando eles no mesmo, a comunicação
comunicação acaba, curiosamente, por ser mais fácil. Certos partidos de esquerda, sobretudo, cujos militantes são, ora, mulheres militantes feministas, ora, homens militantes LGBT e mulheres militantes LGBT, e, portanto, encontram-se no mesmo ato político e depois conseguem constituir-se como aliados nas lutas comuns. Portanto, na questão do aborto, acho que foi um ato muito inteligente da parte do movimento LGBT ter aderido claramente ao assunto e ter falado muito focalmente disso mesmo. E aí houve muitas mulheres, muitas lésbicas que foram muito importantes nesse diálogo. Quanto à diminuição do preconceito pelo casamento, não, a questão da via parlamentar ou da via judiciária, essa é uma questão central. Nós tivemos esse problema. Quando aquelas duas mulheres fizeram a tentativa de se casar, sem nenhuma articulação com o movimento, nós não sabíamos que elas iam fazer aquilo. O advogado imediatamente colocou um recurso no Tribunal da Relação, depois foi para o Tribunal Constitucional e eventualmente estava para ir para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem quando finalmente a lei foi aprovada. E na altura tivemos um debate sobre isso porque bastaria haver mais 2 casos como o delas e o Tribunal Constitucional dar-nos razão e nós poderíamos ter até ficticiamente arranjado esses casos, se quiséssemos. E provavelmente teríamos a lei por via judicial, né? Mas nós fizemos um debate sobre isso e decidimos que, nas circunstâncias da política e da sociedade portuguesa, portanto não há receita aqui, nas circunstâncias portuguesas, ganhar-se-ia muito com uma vitória política mais do que com uma vitória judicial. Além de que tínhamos, por causa da representação política do nosso sistema, era mais possível fazê-lo através da política do que fazê-lo através do judicial. O judicial é muito conservador em Portugal, muito conservador, reacionário, não mudou com a Revolução. No Brasil é ao contrário. O Brasil tem faixas muito largas de progressivismo no meio judicial. O nosso sistema político-parlamentar é um sistema simples de uma só Câmara, em que concorrem partidos, os partidos concorrem com um programa eleitoral que têm de cumprir e os deputados são obedientes ao partido, isto é, têm disciplina obrigatória. Isto é, eu nunca posso votar contra uma coisa do meu partido, a não ser que seja um problema de consciência muito grande e peço escusa e tal. Mas, e, portanto, desde que haja um resultado eleitoral e que tenha havido a vitória de um partido ou de um conjunto de partidos que defendem uma determinada lei, a gente já sabe que ela vai ser aprovada. O sistema político brasileiro é diferente, como vocês sabem, permite cruzamentos e fugas entre partidos e alianças transversais que criam impedimentos, nomeadamente nesta questão. E, portanto, acho que aí não há receitas, há estratégias certas para o sítio certo, com contexto em termos antropológicos, não é? E acho que aí vai ser importante o trabalho no judiciário no Brasil. Agora, a questão é a seguinte: o que me interessa, seja por uma via, seja por outra, é que, de facto, a importância simbólica da questão do casamento tem a ver com 2 coisas. Uma é ser gay ou ser lésbica é uma coisa muito curiosa, porque não existe no aspecto, não é? Não se vê, não se sabe. Não. Quer dizer, se alguém quiser usar certos códigos que demonstram a sua homossexualidade, eles existem, codificados, se pode demonstrá-lo. Mas, à partida, não se pode dizer que uma pessoa é gay ou lésbica, não é? Ao contrário de negra e branca, ou mulher ou homem, ou seja. E a única coisa que nos distingue dos outros é a forma como amamos, não é? E, portanto, esse é um problema. E, portanto, a única coisa que, do ponto de vista das instituições legais do Estado, efetivamente tem a ver com a nossa identidade, com o nosso reconhecimento, é o reconhecimento das formas conjugais. E talvez da parentalidade também, mas sobretudo o reconhecimento das formas conjugais. Portanto, o casamento não é uma coisa espúria, como alguns adversários tentam dizer, é o símbolo-chave que vai dizer que o Estado e a lei acham que aquelas pessoas são tão dignas de respeito como as outras, são iguais às outras. Portanto, a importância simbólica do casamento é essa, é a lei e o Estado a dizer aos cidadãos, a dar o exemplo, não é? A dizer, ouçam, estes fulanos e estas fulanas são iguais aos demais. Portanto, eu acho que já respondi à questão de como é que se portou o movimento LGBT face à questão do aborto, e houve uma aliança muito clara
Eu acho que havia uma noção muito clara de que as coisas iam estar ligadas. Eu acho que temos uma vantagem. Há uma vantagem num país pequeno como Portugal, é que toda a gente se conhece, não é? E, portanto, o movimento LGBT, no sentido de os ativistas que no dia-a-dia estão a fazer as coisas, são meia dúzia de pessoas que se conhecem, não é? E as ativistas feministas que dão a cara e fazem todas são outras meia dúzia. E estas duas meias dúzias fazem uma dúzia e encontram-se num café, se for preciso, não é? Portanto, não é a dimensão que vocês têm, não é? E depois a pluralidade também não é tanta como isso. Portanto, há aqui circunstâncias que ajudaram bastante. A questão da natalidade, não, quer dizer, apareceu também no discurso, mas o discurso anti-aborto foi outro. O discurso anti-aborto foi também um discurso de conciliação. Os adversários da liberalização, da descriminalização do aborto derraparam os seus argumentos da mesma maneira que os adversários do casamento. Ou seja, num primeiro momento tinha uma atitude integrista, que é a atitude da vida, a vida, a vida, a vida, não é? E nós respondemos: a vida, claro que sim. A questão é saber que vida é essa, não é? Se é pessoa humana ou se é outra coisa. Entramos no debate diretamente. Eles aí derraparam para a questão de o Estado não pode incentivar essa prática, é preciso garantir que as pessoas não tenham que recorrer ao aborto, etc. A partir do momento em que eles abandonaram o argumento integralista e passaram para um argumento acomodatício de, bom, vamos investir na segurança social das mulheres grávidas em risco para que elas possam ter as crianças, ter apoio do Estado e não terem que abortar e tal. A partir do momento em que entraram nessa giga-joga, como nós dizemos, nesse jogo de cintura, perderam. Perderam claramente. E, portanto, aí não usaram argumentos que tivessem a ver com a natalidade e com isso de todo. De todo porque a sociedade mudou muito e, de facto, é muito difícil você encontrar, mesmo em termos de diferença de classe, é muito difícil já, do ponto de vista cultural, da forma como as pessoas veem a sua subjetividade, os seus planos de vida e as dificuldades de vida, é muito difícil você encontrar uma mulher que pense viável vir a ter mais do que um filho. E pensa ter um filho aos 40, talvez. Portanto, aí houve uma mudança de mentalidade que eu não faço juízo de valor sobre ela, se é boa ou se é má, não. É o que é. Mas houve essa mudança, e essa mudança é de toda a gente. E, portanto, os adversários do aborto também já têm essa mudança, não é? Como se vivessem num mundo à parte. E, portanto, é mais difícil adaptarem-se à realidade nova. Quanto à lei da identidade de género, o nosso problema é que nós não tínhamos lei de espécie nenhuma, isto é, a lei portuguesa era omissa em relação à alteração do nome e do sexo das pessoas. E, portanto, cada pessoa transexual que tivesse completado, sobretudo, todo o processo de transição, tinha que colocar o Estado português em tribunal. Era a única forma de poder alterar o nome. Então, fazia uma ação judiciária contra a República Portuguesa, era julgado em tribunal e cada juiz decidia o que bem lhe apetecia, porque não havia lei sobre o assunto. Então temos acordos que ficam para a história como absolutamente deliciosos do ponto de vista do preconceito, do género, do sexo, etc. E isto fazia as pessoas sofrerem imenso, porque as pessoas tinham um processo de transição longuíssimo, depois tinham processos judiciais num sistema de justiça absolutamente incompetente, que é o português. O pior problema que nós temos é uma justiça lenta, que funciona mal, que é reacionária, que é preconceituosa. E além disso, esses juízes exigiam coisas absolutamente incríveis, como, por exemplo, a esterilização das pessoas transexuais, ou seja, impedir que elas pudessem procriar depois da mudança de sexo, o divórcio, caso fossem casadas, ou não lhes autorizavam a mudança caso tivessem filhos, por exemplo, e por aí fora. Portanto, coisas absolutamente nazis, não é? O que se fez foi uma lei que retirou o assunto dos tribunais e passou a ser um assunto meramente administrativo, isto é, com uma declaração de uma equipa médica de um hospital onde se acompanha a perturbação da identidade de género, com uma declaração que diz: esta pessoa é transexual, ponto final, parágrafo, vai-se à conservatória ou cartório, apresenta-se e muda-se o nome e o sexo no registro. E acabou.
Isto significa que a pessoa não tem que fazer cirurgia de espécie nenhuma, isto é, pode mudar o nome do género sem fazer o processo cirúrgico, e não tem que obedecer a nenhum desses outros critérios perfeitamente nazis que havia, e portanto tornou-se um processo simples. É basicamente isso que nós fizemos, foi transformar numa questão meramente administrativa, assim como eu posso mudar, em Portugal não se pode mudar os nomes, nem se pode dar todo e qualquer nome, mas eu, se tiver um nome que considero insultuoso, se os meus pais não tivessem dado um nome que eu agora considerava insultuoso, eu tinha o direito de administrativamente ir ao cartório, pedir para mudar, não sei o quê, portanto é a mesma coisa, é mudar dessa maneira mais simples, muito mais rápida, portanto todo o processo não pode durar mais do que 8 dias, uma semana, e feito logo na fase inicial do processo, porque uma pessoa vai ao hospital consultar à consulta de transexualidade, ao hospital público, e o que eles fazem é um diagnóstico. Há aqueles critérios internacionais do Harry Benjamin, não é? Para o bom tratamento de pessoas transexuais. Basicamente, o que tem que esperar é apenas pelo primeiro diagnóstico e pela prova de vida. A prova de vida é 1 ano, basicamente, que é viver de acordo com o género que realmente se tem, não é? Feita a prova de vida e o despiste psiquiátrico sobre se não se trata de esquizofrenia ou, por exemplo, de um efeito de homofobia em que a pessoa na realidade é homossexual e não transexual e confundiu as coisas, etc. Portanto, despistadas estas questões, no máximo ao fim de 1 ano a pessoa já tem a declaração dos médicos para poder mudar o nome e o sexo no registro. O que lhe vai permitir, a partir daí, ter emprego, não ser perseguida pela polícia, não ser vítima de discriminação, etc. Porque esse é o grande drama, não é? Uma pessoa aparentar ser mulher, mas depois mostra o cartão de cidadão e diz que é homem e aí já não tem emprego e por aí fora. Portanto, resolve esse problema e depois é da sua liberdade individual prosseguir ou não até à cirurgia. Pode não fazer, pode parar o processo ali, mas já teve o diagnóstico que diz que é transgénero, por todos os efeitos, então pode ficar numa situação pré-operatória, o que também era uma exigência que as pessoas tinham cada vez mais, não é? Porque foi considerado cruel que o Estado exigisse uma transformação do corpo das pessoas para transformar a sua identidade.